Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. Já estou vendo aqui alguns polos conectados. Meu bom dia, galera lá de Caridade, Floriano, Fronteiras, Inhuma. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dar continuidade àquele conteúdo bem bacana. Vocês ainda lembram que a gente brincou a história do vampiro, do fantasma lá? Ficou com medo não, né? Meu colega Gabriel, que sempre está presente, já ele chega aqui, ele disse que é a primeira vez que ele é um pouco assustado, que eu fui dar aula de matemática botando a história do vampiro e do fantasma, ele disse que até sonhou lá, mas aprendeu. Que, professor? Aquela relação entre os conjuntos. Tô entendendo não, professor, você faltou a aula passada? E, cara, eu acho que esse material já deve estar disponível para vocês na plataforma do canal Educação. Vou falar muito não para vocês não ficarem curiosos. Meu bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. E aí, professor, tá lá o material? Tava falando aqui, Gabriel, a história do vampiro e do fantasma, para a gente verificar se uma relação entre duas grandezas é ou não é uma função. Ah, professor, a gente lembra. Brincando desse jeito, a gente consegue lembrar. Se eu já entendi, professor, na aula passada, para quem estava presente, quem não estava, dá uma espiada lá. Se eu já aprendi que a relação entre duas grandezas, ela pode ser uma função, como que eu aplico, como que eu entendo essa história de função no meu cotidiano, no meu dia a dia? Porque os alunos também sempre me perguntam onde que eu uso isso na minha vida. Para a gente compreender melhor, eu vou pegar uma situação prática. A gente voltou agora de quê? Das férias. Não é verdade? Normalmente você deve ter viajado, alguns que viajaram ficaram numa pousada, num hotel, num chalezinho, numa casa alugada. Professor, se hospedaram em algum lugar. E para a gente se hospedar, normalmente nós temos despesas, né, professor? Tem que pagar o hotel, a pousada, aquela coisa toda. Se a gente vai na nossa moto, no nosso carro próprio, tem que gastar com o quê? Com gasolina. Ah, professor, é mesmo. Então, eu posso criar uma relação sobre o valor gasto numa viagem dessa. Vamos entender? Deixa eu criar uma situação para vocês. Vem cá comigo. Tá aí na telinha de vocês. Continuidade, é um conteúdo bem grande, tá bom? Funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Conteúdo da nossa aula de hoje. Professor, cria a situação para mim entender como que eu uso, como que eu entendo esta função no meu cotidiano. Olha a situação ali. Já fiquei assustado ali, eu estou vendo ali, um senhor, a senhora lá, com as mãos levantadas. É um assalto? Mais ou menos. Não é um assalto, não é um assalto ilegal, é um assalto legal, né? Dentro das leis. Vocês sabiam que boa parte do nosso país, para a gente transitar nas rodovias, tem que pagar? A maioria de vocês não sabe disso, por quê? Porque no Piauí, as nossas rodovias, elas são inteiramente de propriedade, continuam sendo, tanto as privadas como as nacionais. Elas continuam sendo, professor, somente do Estado ou da União. Então, nós temos rodovias federais e rodovias estaduais. E aqui no Piauí, professor, é de graça para você transitar. O que acontece em outros estados é que a rodovia, às vezes, ela é privatizada, ou seja, uma empresa privada compra o direito de cobrar para estar fazendo a manutenção, professor, e o controle do tráfego em uma determinada região, que é o que aconteceu aí com esse casal. Você já pensou se sua casa é bem pertinho do pedágio e o teu trabalho é do outro lado do pedágio? Todo dia tu tem que pagar pedágio para ir para voltar. Tu já pensou um negócio desse? Rapaz, não é bom não. Desse jeito mesmo, que é de uma cidade para outra, acontece desse jeito. Então, esse casal, ele foi viajar, já se assustou logo de cara, professor. Região sul do país é danado para ter pedágio, muito, mas muito pedágio. Mas não é muito caro não, não é tão caro assim não. Tem pedágio que é R$4, tem pedágio que é R$3, mas assim, se for pensar todo dia, juntando dá um dinheirinho. Se o carro for maior, como diz meu colega, se o carro for mais maior, é mais maior o dinheiro também, é mais caro. Mas vamos entender a situação aqui. Ele disse aqui que um casal resolve realizar uma viagem para o litoral
para isso, eles separam, o pessoal bem organizado, separa os valores referentes ao combustível e ao pedágio. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. Ao combustível e ao pedágio, professor, que na hora que passar lá tá a cancelinha, às vezes você coloca só uma moeda. Quando eu estive em São Paulo uma vez, eu passei, tava de carro alugado, eu passei lá, a gente jogava só as moedinhas, não tinha nem ninguém, aí a cancela abria. Então, que juntos, olha só, ele disse que vai viajar e ele separou o dinheiro do combustível, do pedágio, que dava R$115. Esse cara deve morar perto do litoral, só pode. Porque só 115 conto. E ele disse que a hospedagem, ele separou também o dinheiro da hospedagem com diária completa para casais, café da manhã, almoço e jantar, 190. O aluno disse que estava caro, eu achei barato. Não, um dia. Tá ó só, aqui tem, ó, café da manhã, almoço e jantar. Pro casal. Pro casal, tá barato. Então, quanto é que vai custar essa viagem aí para esse casal? Ah, shopping. Ih, é a mesma coisa, Gabriel, é mesmo. Quando você vai para os shoppings, né, Gabriel? Já vai gastar lá, ainda tem que pagar. Verdade. É igual no shopping, que você põe aquele cartãozinho. Tem até para vender aí na internet um cartão passe livre, não sei o que também serve para passar nesses pedágios aí. Em qualquer pedágio vendendo. Você recarrega também, pelo próprio aplicativo do banco. Prof, mas vamos entender aqui. Quanto que vai custar essa viagem? Qual é o gasto? Você já na leitura... Vocês já perceberam qual que é o gasto que esse casal vai ter? Peraí, professor. O cara vai viajar lá, professor. Já tô vendo ali, professor, que já tá fixo 115, ó. 115 eu já sei que ele vai gastar. Por quê? Foi o que ele disse que vai gastar com gasolina e com o pedágio. E lá no hotel, professor, ele disse que a diária é de R$190, professor. A diária é de R$190. Por que que eu disse que tá barato? Porque já tá café, almoço e jantar. Se tu for almoçar e jantar fora, aí tu vai ver como é que fica caro. Professor, então, o valor total da viagem depende. Depende. Quantos dias o casal vai ficar neste hotel? Ah, professor, se for um dia é 190. Se for 2 dias já vai mudar, professor. Já vai mudar o 190, já vai para 380. Então, aquele 190, ele pode mudar, ele pode aumentar, não é verdade? Então já deu para me entender que para nós calcularmos o gasto total que este casal vai ter, professor, para ir ao litoral, vai se dar por uma parcela fixa, que é o gasto que ele vai ter com o combustível e com o pedágio, professor, e vai ter uma parte que vai variar. Variar, professor? Vai variar por quê? O gasto que o casal terá no hotel varia de acordo com a quantidade de dias que este casal permanecer no mesmo. Então, eu vou ter um gasto fixo e eu vou ter um gasto que é variável, referente justamente ao número de diárias. Por que que o gasto é variável? Porque se for uma diária é 190. Se for 2 diárias é 190 mais 190 que dá 380. Se forem 3 diárias, 3 vezes 190 e assim vai. Então eu posso concluir que o valor total gasto por esse casal, professor, é juntar o valor gasto com o combustível mais o pedágio, que é um valor fixo, professor, eu já até sei quanto que ele gasta, foi R$115, e o valor referente a diárias, professor, que vai ser R$190 vezes o número de diárias. Percebeu aí, professor? Então, eu tenho que nessa relação nós teremos um gasto fixo e um gasto que é variável, professor. Se a gente fosse tentar escrever uma relação matemática, uma fórmula, que calcula o total gasto por este casal para se hospedar por uma determinada quantidade de dias neste hotel, como é que eu conseguiria escrever esta expressão?
Se eu simplesmente só perguntasse, sem expressão nenhuma, vamos ver se você saberia me resolver. Se ele disse que você considere G o valor a ser pago se o casal se hospedar, por exemplo, apenas por um final de semana. Quanto é que esse casal iria pagar, gente? E aí, Caridade, Floriano, Fronteiras, Tamboril? Se este casal ficar hospedado, vocês podem participar, gente. Vai lá no chat do IPTV. Se esse casal ficar hospedado por um final de semana, pelo que nós acabamos de ler, quanto que este casal vai pagar? Final de semana são 2 dias, tá bom? É o sábado e é o domingo. A questão disse, a situação diz para mim que esse casal ele tem um gasto fixo, que é o gasto que ele tem com combustível e pedágio, e um gasto que é variável, que depende da quantidade de diárias. Como um final de semana são 2 dias, professor, eu sei que no hotel ele vai gastar, ele vai pagar 2 diárias. Como cada diária é R$190, para nós encontrarmos o valor gasto só no hotel, vai ser 190 vezes 2, ou seja, pega o valor da diária e multiplica pela quantidade de diárias. E a este resultado, acrescenta-se o gasto fixo, que é aquele com combustível e o pedágio. Ou seja, professor, o gasto desse casal para passar um final de semana, professor, você esqueceu, 360, de como foi que foi esse 360, Gabriel? Pensa aí direitinho. Lembra que ele está fazendo a pergunta sobre o gasto total. O gasto total, professor, do casal vai ser os R$115, que é fixo, professor. Isso aqui não muda. Isso aqui é o gasto que o casal vai ter com combustível para chegar no hotel. Combustível e pedágio. Mas, além do gasto com combustível, ele vai ter o gasto com o hotel, professor. O hotel, um dia é 190, foram 2, professor. Então, 2 diárias vezes cada uma delas a 190, vai dar 380. Ah, entendi o que foi que você fez aí. Você tinha feito 2 vezes 190, você fez 360 de cabeça. É a pressa, vai devagar. Professor, então o gasto desse casal para um final de semana será um total de R$495. Vocês entenderam? Tá, professor, vamos para mais situações. Se, professor, nós considerarmos G, a letra que representa o gasto total na viagem, e a letrinha X, olha entrando as letrinhas de novo aí, que aí é aqui que a galerinha diz para mim que fica difícil. E a letrinha X, professor, representando o tanto de dias que você vai ficar no hotel, qual que seria a expressão matemática que calcularia para mim, professor, o gasto total nesta viagem? Olha só como é que eu poderia escrever, professor, uma fórmula que calcularia o valor gasto por este casal em função da quantidade de dias que eles ficariam hospedados. Professor, então, o gasto, de acordo com o tanto de dias, é o 115, que é a parte fixa, mais o 190 aqui, que é a parte variável, professor. Por que que é a parte variável, professor? Porque ele pode mudar em função do quê? Da quantidade de dias. Então, se eu pegar 115 mais 190 vezes o tanto de dias, eu vou ter o gasto total deste casal. Então, eu poderia, a partir dessa relação, fazer outras perguntas para vocês. Essa relação que eu acabei de montar é o que nós chamamos de lei de formação de uma função do primeiro grau. Ou eu também posso chamá-la de função afim. Por que, professor, que eu chamo ela de uma função afim? Porque ela é formada por uma parte fixa e por uma parte variável. Então, toda sentença matemática, toda expressão matemática que é formada por uma parte fixa e uma parte variável é chamada de função afim ou função polinomial do
primeiro grau. Essa fórmula responde qualquer pergunta que eu vier a fazer para você. Tipo, professor, se essa viagem fosse de uma semana, gente, quanto que o casal ia pagar? Ah, professor, peraí, eu tenho que fazer a conta. Não preciso mais fazer a conta, professor. O senhor acabou de montar uma lei de formação, o senhor acabou de montar uma fórmula que calcula para mim o gasto desse casal. Uma semana, professor, são exatamente 7 dias, professor. Se aquela fórmula, ela calcula o gasto desse casal, e a gente entendeu agora há pouco que o X, professor, ele representava para a gente o número de dias, então eu posso dizer, professor, que o gasto para 7 dias, olha que eu só coloquei no lugar do X, eu coloquei o 7. Vai ser 115, que é a parte fixa, mais 190 vezes 7. Professor, 190 vezes 7 dá 1.330. 1.330 somado com 115, o gasto com 7 dias vai ser de R$ 1.445. Vocês entenderam? Entenderam aí? Professor, de boa, eu acho que eu entendi. Então, o casal, para passar uma semana inteira neste hotel, já contabilizando gasolina, pedágio e hospedagem, que já tem café, almoço e jantar, este casal, para passar 7 dias, ia gastar um total de R$ 1.445. Perguntas? Vai lá. Professor, vocês lembram dessa relação? Lembram dessa relação? Lembro sim, professor, na aula passada. O que a gente vai fazer com ela agora? A mesma coisa que a gente fez para a obtenção da relação que calculava o gasto daquele casal. A gente vai observar como é que se relacionam essas duas grandezas e está começando a entender que cada uma dessas grandezas vai ser representada por uma letra. Então, na aula passada, professor, nós vimos a relação existente, entre duas grandezas, aqui no caso, o número de litros é uma grandeza que se relaciona com o valor pago, ou seja, eu consigo chegar naquele 16 se eu souber o número de litros. E eu consigo chegar naqueles resultados, professor, realizando uma pequena conta matemática. É um exemplo de função. É bijetora aqui, né, Gabriel? Ela é injetora e sobrejetora, bacana. Professor, como é que eu faço esse 2 litros virar o 16? Como é que eu faço esses 5 litros virar o 40? Como é que eu faço esses 8 litros virar o 64? Ou seja, vou mudar minhas palavras, vou mudar. Qual conta eu faço com aquele 2 para virar 16? Qual conta, qual operação matemática eu faço com aquele 5 para virar o 40? Qual conta eu faço com aquele 8 para virar o 64? Professor, tipo assim, se o litro da gasolina é R$ 8,00, ainda bem que baixou. Já botei de 5,70 já. Já tá melhor. Só que aqui é porque estava caro. Eu atualizei, ele baixou, eu não acompanhei aqui a atualização. Já tinha mandado o material, senão eu tinha baixado o preço da gasolina também aqui no slide. Professor, se o preço da gasolina, do litro da gasolina é R$ 8,00, para você colocar 2 litros, quanto que você vai pagar? Professor, você pega o número de litros e o senhor multiplica por 8. 2 vezes 8, 16. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 8, 44. Ou seja, para nós chegarmos no valor pago, nós pegamos o número de litros e multiplicamos por 8. Agora, olha o que eu quero que vocês entendam. Se nós considerarmos o valor pago como sendo Y ou F de X e o número de litros de X, como que nós poderíamos escrever uma sentença matemática que acha para mim o Y
realizando uma conta com o x. Lembrando que esse x aí, vou até mudar, que eu botei o xzinho lá em cima, vou mudar pela simbologia para a gente não confundir. É o pontinho agora, vezes, para não confundir o x, grandeza, x variável, com o símbolozinho da multiplicação. Prof, olha só, professor, se eu já entendi que o número de litros aqui, professor, ele é a minha primeira variável, eu vou chamar ela de x, e o resultado da conta é y. O que foi que você fez com 2 para chegar no 16? Você não multiplicou por 8? 2 vezes 8, 16. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 8, 64. Então, esses valores aqui, professor, que é o resultado, são os meus y, professor. Então, eu posso dizer que o y é só pegar, professor, o número de litros, o valor pago, pega o número de litros e multiplica por 8. Vê se você entendeu aí, ó. O valor pago é só pegar, professor, o número de litros e multiplicar por 8. Essa seria a relação que calcularia o gasto para uma dada quantidade de litros de gasolina. Você imagina o seguinte, se eu fosse nesse posto de gasolina, onde a gasolina no litro está R$ 8,00, o tanque do meu carro é um tanque de 50 litros. Quantos reais eu gastaria para encher o tanque? Professor, pegaria aquela relação que o senhor acabou de colocar ali, professor. Pegaria aquela relação que o senhor acabou de colocar ali. O senhor pegaria y, que é o valor que o senhor vai pagar, é igual a x, que é o tanto de litros do seu tanque, que é 50 vezes 8. Prof, ia dar caro, dava R$400. Você já pensou aí, ó? Dava R$400 para encher o tanque do meu carro. Ainda bem que baixou, porque pai estava certo. Você imagina aqueles tanques daquelas carretas, daqueles caminhão lá, grandão, porque se eu não me engano o diesel não baixou, né? E professor, então tá ruim, ó. Tá ruim para lá para a classe lá dos caminhoneiros, né, professor? Não sei como é que vai. Tem um auxílio aí, mas eu acho que não ajuda muito, não. Acho que dá quase uns R$3.000 para encher só um tanque, sem exagero. É muito dinheiro mesmo. Professor, então, essas relações que o senhor está apresentando, a gente quer chegar neste ponto aqui com vocês. A função afim, a função do primeiro grau, é essa relação, professor, que exprime um y, ou seja, um resultado em função do x. Ou seja, eu quero que vocês coloquem na cabecinha que eu sempre vou ter um x, eu sempre vou ter um y. Com o x eu acho o y, com o y eu acho o x. Então, na nossa situação, a função do primeiro grau é toda a relação f de r em r, onde, professor, eu posso estar escrevendo ela da seguinte forma: f de x é igual a x mais b. Repita comigo, toda função do primeiro grau é aquela que eu posso escrever na forma f de x igual a x mais b, sendo que o valor daquele a e daquele b, professor, tem que ser números reais, pode ser qualquer número real, sendo a um número diferente de zero. Ou seja, aquele a e aquele b são números, gente. Eu só quero que você entenda que o nosso trabalho é descobrir qual que é o valor do a, qual que é o valor deste b. Prof, lembra que ou eu escrevo f de x ou eu escrevo y. É a mesma coisa. Quando nós estávamos apresentando aquelas relações entre conjuntos para vocês, a gente reforçou também essa ideia aqui. Então, ou eu escrevo f de x é igual a x mais b, ou eu escrevo y é igual, tanto faz. Você é que escolhe. Eu gosto de escrever mais o y, mas no livrinho de vocês vai aparecer também a questão do f de x. Professor, vamos começar a treinar. Eu quero saber como é que eu faço as questões. Está curioso aí? Vê só, eu já vou te dar uma função lá. Lê comigo. Dada a função,
f de x igual a 2x mais 5. Se eu aprendi que a função do primeiro grau ela é escrita na forma ax mais b, eu poderia simplesmente perguntar aqui quem é o valor do a, quem é o valor do b. Professor, olhando assim, o valor do a é 2 e o valor do b é exatamente 5. Mas, se eu já conheço a função, o meu trabalho para resolver questões onde eu já conheço a função é meramente de substituição. Ou eu te dou o x para você achar o y, ou eu te dou o y para você achar o x. Como assim? Olha as perguntas que eu posso estar fazendo para você agora. Eu quero que você calcule para mim o f de 0, o f de 3. Eu quero que você calcule o valor quando f de x é igual a 19. Eu quero que você ache para mim a imagem de 5. Eu quero que você ache o domínio de 7. Eu quero que você ache o zero da função. Vamos devagar? Professor, primeiro, quando a gente analisa a função aqui, ó, quem que fica aqui dentro do parêntese, professor? É um valor de x. O seu trabalho é entender que ora ele vai te dar o x para você achar o y, ora ele vai te dar o y para você achar o x. As operações são as operações básicas que vocês precisam saber. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Prof, esse zero aqui, professor, esse zero é um valor de x. Esse 3, professor, é um valor de x. Aqui é o f de x, professor. Aqui é o f de x. E eu sei que o f de x é a mesma coisa que o y. Aqui ele está dizendo para mim que o y vale 19. Se o y vale 19, eu vou achar o x dele. Lembra lá daquela relação que quando você estava na frente do espelho, você tinha que enxergar a sua imagem? Quem está na frente do espelho é o x. O reflexo é a sua imagem. Então, todo x tem o seu y, todo y tem o seu x. O meu trabalho é, se eu te dou um valor de x, tu vai achar o y dele. Se eu te dou um valor de y, tu vai achar o x dele. Prof, aqui, imagem, professor. Imagem é y. Ele quer que você ache a imagem do 5. Ah, professor, então esse 5 é um valor de x. Ele quer que você ache a imagem do 5. A imagem é o que fica no espelho. Imagem é y. Você já pode, professor, sempre a imagem é y? Sempre a imagem é y. Vimos isso na aula passada. Professor, esse aqui, ele quer o domínio. Ele quer o x. Ele quer o domínio de 7. Ah, professor, então esse 7 aqui, ó, é um valor de y. E o que é zero da função, professor? Zero da função, deixa eu só ajeitar esse pontinho aqui. Zero da função é sempre o valor de x quando o y vale zero. O que é o zero da função? Zero da função, ele quer que você ache o valor de x quando o y for igual a zero. Então, toda vez, calcula o zero da função. Eu já sei que o y é zero. Deixa eu fazer de uma por uma para você acompanhar. Estou aqui com a minha função, professor. F de x igual a 2x mais 5. Que era essa expressão que você tinha aqui, não é isso? F de x igual a 2x mais 5. Vamos responder aqui a letra A, professor. Ele quer que o senhor calcule f de 0. Olha quem que fica aqui, dentro do parêntese. Não é o x, professor? Então, este valor aqui é um x. Se eu tenho que f de x é igual a 2x mais 5, você vai calcular para mim aqui o f de 0. Olha como é fácil. Vai ficar f de 0, que eu coloquei no lugar do x, é igual a 2 vezes o x, que é 0, mais 5. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Eu simplesmente peguei, aqui não é x, aqui é x. Se aqui é 0, aqui é 0. E agora eu vou só fazer a minha conta. F de 0
vai ser igual a 2 vezes 0, dá 0 mais 5. F de 0 é igual a 5. O que é que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar, professor, um valor de x e um valor de y. Ou seja, ele está dizendo para mim, se o x for 0, o y que eu vou encontrar será exatamente 5. Vou fazer a letra B, professor. Qual que é a função? É a mesma, professor. Se eu sei que f de x é igual a 2x mais 5, ele quer que eu calcule f de 3. Vai ficar f de 3 é 2 vezes 3 mais 5. F de 3 vai ser 2 vezes 3 dá 6, mais 5. F de 3, professor, vai dar exatamente 11. O que é que eu achei, professor? Eu achei um valor de x e um valor de y. Esse f de 3 igual a 11, ele está dizendo para mim que quando o x for 3, o seu y vale 11. Todo x tem o seu y. Vou para a letra C. Professor, na letra C, ele mudou um pouquinho. Ele não me deu o valor de x, ele me deu o valor de f de x. Eu aprendi, professor, que f de x é igual a y. Então, esse 19, professor, ele é um valor de y. Então, professor, eu vou colocar ele aqui, no lugar do f de x. Eu sei que 2x mais 5 não é igual ao f de x. Então, eu vou ter que 2x mais 5. Deixa eu só colocar mais para a esquerda um pouquinho a conta. Eu vou ter que 2x mais 5 é igual ao y, que no caso, 19. Para nós acharmos o y, conhecendo o seu x, é mais tranquilo. Agora, para achar o x conhecendo o seu y, eu vou ter que resolver uma pequena equação do primeiro grau. Aqui, professor, ficou o 2x mais 5 igual ao f de x, que vale 19. É uma equação do primeiro grau, resolvemos então como equação do primeiro grau, o que tem x deixa no primeiro membro, o que não tem x passa para o outro. Então, eu já sei que aquele 5 vai passar para o lado do 19 subtraindo. Vai ficar 2x é igual a 19 menos 5. 2x é igual a 14. X é igual a 14 dividido por 2. X é igual a 7, professor. X igual a 7. O que a gente encontrou? Um valor de x e um valor de y. Se o x é 7, o y dele vai ser 19. Para todo x valendo 7, o meu y ele vale 19. Prof, letra D, professor. Ele quer a imagem de 5. Eu quero que você entenda o que é aquele 5. Aquele 5 é um valor de x ou aquele 5 é um valor de y? Professor, é só observar a pergunta. Se ele está perguntando para você a imagem é um valor de y. Significa dizer que este 5 é um valor de x. Se ele pergunta para você, eu quero saber o domínio, ele está pedindo que você ache o x. Acha para mim o domínio, ele está pedindo que você ache o x. Significa dizer que este 7 é um valor de y. Então, o teu trabalho é saber quem é x, quem é y, quem é x, quem é y. Se aquele 5 é um valor de x, eu vou substituir ele aqui, professor. E vou substituir ele aqui. Então, aqui na nossa situação, se você quiser escrever a expressão y igual 2x mais 5, para não ter que ficar escrevendo f de x, f de x, f de x, eu vou dizer que o y é igual a 2 vezes o valor do x da letra D, que é 5, mais 5. O meu y
vai ser igual a 10 mais 5. O meu y vai ser igual a 15. O que é que nós descobrimos? Que quando o x vale 5, o y dele vale 15. Ou seja, quando o domínio é 5, a imagem é 15. Quando o valor de x é 5, a imagem é 15. Acertou? Prof, a letra E, ele fez o contrário. Ele lhe deu o valor de y. Deixa eu ver se eu deixei mais um espaçozinho. Tem que montar uma equação. Se, professor, nós temos que a expressão lá é 2x mais 5, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, eu vou ter que 2x mais 5 é igual ao y. Então, vai ficar 2x mais 5 é igual ao 7. Resolvendo, o 5 vai passar para o lado do 7 subtraindo. 2x é igual a 7 menos 5. 2x é igual a 2. X é igual a 2 dividido por 2. X é igual a 1. Ou seja, quando o domínio for 1, a imagem é exatamente 7. Deu certinho? Parabéns, Gabriel. Tá faltando só o pessoal dos polos lá, estão caladinhos. Caridade, Floriano, Fronteiras, vão participar. E, professor, é porque eu não entendi. Então, tem que perguntar. Ah, professor, mas eu não sei mexer no computador. Peça para o professor mediador digitar para você aí. Você faz a pergunta. Professor, pergunta novamente aí para mim, que eu estou com vergonha de digitar aí. Que aí você vai botar aqui para a gente vai conversando com você. Tá bom? Prof, tá faltando a última. O zero da função. O que é zero da função? O que ele quer que eu descubra? Ele quer que você descubra o valor do x. Quando o y vale 0. Ou seja, aqui é o y igual 2x mais 5. Então, eu simplesmente posso dizer que isso, que é o 2x mais 5, é igual a 0. Resolvendo, 2x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 dividido por 2. Professor, não dá para dividir não, tem problema não. O resultado pode dar fracionário, o resultado pode dar positivo, o resultado pode dar negativo. Então, esse menos 5 sobre 2 é o nosso zero da função. Entenderam? Entenderam? Professor, de alguma coisa, eu podia dividir, deixar na forma decimal, menos 5 dividido por 2, eu poderia dizer que era menos 2,5? Podia. Você pode deixar tanto na forma fracionária, quanto na forma decimal. Só um cuidado ao deixar na forma fracionária. Se você for deixar a resposta na forma de fração, não é obrigado a ser aqui não. Qualquer conta matemática que a resposta dê uma fração, obrigatoriamente você tem que deixá-la na forma irredutível. Então, você encontrou uma fração como resposta, vê se dá para simplificar, tá bom? Se der, simplifica, que é a forma correta e que é a forma que vocês vão observar nas alternativas. Prof, eu acho que eu já entendi. Então, se eu já entendi, eu tenho como fazer questões como essa que vocês vão localizar no livro de vocês. Eu quero que vocês calculem para mim f de 5 mais f de 3 mais f de 2. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? A função está aqui, ó. A função está aqui. Professor, eu posso calcular separado o f de 5, o f de 3 e o f de 2? Pode não, deve. Fica até mais fácil, professor, de você estar resolvendo. Se eu tenho esta função aqui, professor, f de x é igual a 3x menos 5, vamos começar calculando aqui o f de 5. Vai ficar f de 5 é igual a 3 vezes 5 menos 5. Até porque quem fica dentro do parêntese é o valor de x, não é verdade? Fazendo a conta, professor, f de 5 vai dar 3 vezes 5 dá 15,
menos 5, professor. F de 5 vai dar igual a 10, professor. Eu já sei que aqui vai ser 10 mais. Agora a gente vai calcular o F de 3, professor. Se eu sei que F de x é igual a 3x menos 5, vai ficar F de 3, esse aqui que eu estou calculando agora, é igual a 3 vezes 3 menos 5. F de 3 vai dar 3 vezes 3 dá 9, menos 5. F de 3 dá 9 menos 5, que vai dar exatamente 4. Opa, professor, então é 10 mais 4, dividido, professor, por quanto? Dividido pelo F de 2. Vamos calcular o F de 2. Se F de x é igual a 3x menos... Ei, não vai caber aqui. Deixa eu ver se ele consegue vir para esse lado de cá. Foi vir para cá. Aqui. 3x menos 5. Oxe, ficou dos dois lados? Ficou dos dois lados a função. 3x menos 5. Deixa eu fazer ele menorzinho aqui. X menos 5 vai ficar F de 2, vai ser 3 vezes 2 menos 5, professor. F de 2, que é igual a 6 menos 5, F de 2 vai dar exatamente 1. Entenderam aí? Prof, então aqui é dividido por 1. Vai ficar quanto a resposta? 10 mais 4, professor, dá 14, dividido por 1, o resultado dá exatamente 14. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eu calculei o F de 5, depois eu calculei o F de 3, depois eu calculei o F de 2. O que é que eu queria que vocês percebessem? Que o meu trabalho aí foi simplesmente substituir o 5, o 3 e o 2 no x da função que foi apresentada. Vocês entenderam? Professor, e se ao invés dele me dar o x, ele me dá o y? O trabalho é o mesmo, de substituição. Só que ao invés de você substituir o valor no lugar do x, você passa a substituir no lugar do y, professor, para estar resolvendo. Prof, então eu posso montar uma função ou ele já pode me dar a função? Nos dois exemplos anteriores, eu já conhecia a minha função e o meu trabalho foi de substituir os valores de x, foi de substituir os valores de y. E no caso, se ele não me der a função, nesse caso, você vai montar. Como assim? Lembra lá da história do casal, do pedágio? Como foi que você montou a expressão que calculava o gasto total por este casal em um final de semana, em 7 dias? Você ainda lembra? Professor, teve também a questão lá da gasolina. Para nós acharmos o valor gasto da gasolina, que era o y, era só pegar o x, que representava o número de litros, e multiplicar por 8. Pois pensa comigo aqui. Alguns alunos vão até dizer assim, professor, mas nem precisa eu fazer, professor, uma fórmula para estar resolvendo isso aqui. Dá para me fazer de cabeça. Mas a ideia é porque essas questões aqui são as de introdução. Vai haver situações, problemas, onde a fórmula ela vai te direcionar de uma forma melhor ao resultado e com bem menos trabalho. Pensa comigo aqui. No açougue, o quilograma de um determinado tipo de carne custa R$26. Ele está dizendo para mim que o quilo da carne custa R$26. O preço a pagar, Y, é em função da quantidade de carne comprada X. Então, ele está dizendo para mim que é para mim considerar que o Y é o valor pago e que o X, professor, é o número
de quilos de carne. É o tanto de carne. Até aí tudo bem? Então vamos lá. A pergunta da letra A. Ele quer saber, professor, quanto que ele paga por 3 quilos de carne. Professor, a questão disse que o quilo é R$26. Por 3 quilos, era só eu fazer que operação matemática, gente? Que operação matemática eu faria para achar o valor pago por 3 quilos de carne? Professor, o valor pago aqui, professor, vai ser R$26, não é o quilo? 26 vezes 3, professor. É o valor que nós vamos pagar. 26 vezes 3. Vai dar 60. 6 vezes 3, 18. Professor, o senhor vai pagar R$78 por 3 quilos de carne. O senhor vai fazer uma multiplicação. Aí na letra B, se o cliente gastou um total de R$104, quantos quilos de carne ele levou? Prof, peraí. Nesse caso aqui, o senhor não vai multiplicar, não. O senhor iria dividir, professor. E por que que nós já não pensamos? Por que que já não pensamos na expressão que calcula esse y e esse x? Deixa eu só apagar isso aqui. Ficou bem em cima do praticando. Prof, eu posso dizer que o valor pago, que é o y, é só o senhor pegar o valor do quilo e multiplicar pelo tanto de quilos de carne. Tá aqui, professor, a fórmula, vou botar assim. Vocês entenderam? Porque se eu utilizar a fórmula, eu faria y é 26 vezes 3. E por que dessa fórmula ser interessante, professor? Porque ou eu vou te dar um valor de x ou eu vou te dar um valor de y. Na letra B, ele disse para mim, professor, que pagou R$104. O R$104 aí é um valor de x ou é de y? Professor, é valor de y. Então, nós teríamos que R$104 seria igual a 26x. Resolvendo esta conta, nós íamos ter que x, que é o tanto de quilos de carne, é igual ao 104 dividido por 26. Professor, 104 dividido por 26 vai dar 4,80. 6 vezes 4, 24. Vai dar exatamente 4 quilos de carne. Conseguiu perceber? Alguns devem estar olhando, não, professor, mas eu não precisaria daquela fórmula lá, 26x. Mas o que eu quero que vocês entendam? Se vocês conseguem entender como que se dá a relação, vocês conseguem entender também que aquele 3 quilos era só substituir no x para achar o y. Aquele 104 era só substituir no y para achar o x. E, obviamente, realizar as operações matemáticas. Vou colocar outra. Olha essa daqui. Essa daqui é interessante vocês montarem a fórmula. Quer ver? Tenta fazer comigo aí. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$15 pelo ingresso só para entrar, para ficar olhando lá os brinquedos. Em um parque de diversões, os visitantes pagam R$15 pelo ingresso e R$3 para brincar em cada um dos 20 brinquedos disponíveis. A quantidade, ou melhor, a quantia Y, opa, professor, o Y é a grana que vai ser gasta, professor. A quantia Y gasta pelo visitante depende do número de brinquedos. Professor, ele já disse para mim que o número de brinquedos aqui é representado pelo X. Então, se eu te disser que o cara andou em 5 brinquedos, é só substituir o X por 5. Ele disse que a quantia Y gasta pelo visitante depende do número de brinquedos X que ele escolher pagar. Na letra A, ele pergunta se o visitante
foi em 4 brinquedos, quanto que ele pagou? Se o visitante foi em 4 brinquedos, professor, ele disse que cobra R$3 por brinquedo, não é? R$3 por brinquedo. A pergunta foi quanto que o visitante pagou. Professor, o visitante ele vai pagar a entrada, que é um valor fixo, independente de tu brincar, não brincar, tu já vai pagar R$15. Então, quando o visitante entrar lá no parque, ele pagou 15 e ele andou em 4 brinquedos, sendo que cada brinquedo custa R$3. Então, eu posso dizer que de brinquedo é 4 vezes quanto? Professor, é 4 vezes 3. Porque cada brinquedo não é R$3, então vai ser gasto R$15 para entrar, mais R$12 pelos 4 brinquedos. Vai dar um total gasto de R$27. Mas por que a gente não faz logo a expressão? O valor pago, que é Y, vai ser igual a R$15 da entrada, mais, professor, R$3 vezes o número de brinquedos. Essa seria a expressão matemática que calcula a quantia total gasta por um visitante, onde o Y é o valor gasto e o X é a quantidade de brinquedos. Então, esse 4 que você está visualizando, ele é um valor de X, professor. Então, eu simplesmente poderia colocar que Y é igual a 15, que é a entrada, mais R$3 vezes o tanto de brinquedos, que é 4, que é o X. Y é igual a 15 mais 3 vezes 4, que é 12. O Y é igual, professor, R$27 será o valor pago por esse visitante, caso ele queira andar em 4 brinquedos. Agora, por que é interessante a fórmula? Olha a letra B. Professor, na letra B, ele diz assim, outro visitante gastou R$45. Em quantos brinquedos ele andou? Prof, ele me deu foi o valor agora. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ele me deu foi o valor, professor, o valor. Como é que eu vou achar a quantidade de brinquedos? Prof, olha só. Esse 45 que vocês estão visualizando aí, ele é um valor de X ou de Y? Professor, 45 é um valor de Y, porque é o valor pago. Então, eu poderia dizer que 45 é igual a expressão matemática que nós montamos aí agora há pouco. 45 é igual a 15 mais 3x. Eu tenho aqui uma pequena equação do primeiro grau. Ou poderia escrever que 3x mais 15 é igual a 45. Resolvendo esta equação, eu vou pegar o 15 e jogar para o lado do 45, ele vai passar subtraindo. Eu vou ter que 3x é igual a 45 menos 15. Eu vou ter que 3x é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. X era a quantidade de brinquedos, professor. Ou seja, o visitante que gastou R$45 andou em exatamente 10 brinquedos. Vocês entenderam? E, professor, então, a meta aqui é a gente conseguir ler essas situações, problemas, e estar montando, professor. Está montando, professor, a lei de formação. E essa lei de formação, ela se dá, professor, quando eu encontro aquele valor do A
e aquele valor do B. Às vezes, lendo a própria questão, na leitura a gente já consegue concluir, professor, como que se dá essa relação, e essa relação ou acha o X ou acha o Y. Fazendo um feedback rápido. Eu, hoje, quero que vocês recordem que a função do primeiro grau ou função afim é toda sentença que eu possa escrever na forma f de x, só trocar aqui a cor do marca-texto, f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a tem que ser um número diferente de zero. Sempre na análise de uma função do primeiro grau, eu quero que você entenda que esse númerozinho que estiver acompanhando o x, ele é chamado de coeficiente angular. Vai haver a necessidade, em algumas situações, de você saber quem é o coeficiente angular, de você saber quem é o coeficiente linear. O meu A, gente, é o número que vier na frente do x. Professor, se não tiver nenhum número na frente do x, é porque ele vale 1. Então, já aprende aí para mim, professor. O A, ele é o meu coeficiente angular e ele é mais conhecido como sendo a parte variável da minha função. Já o B, ele é chamado de coeficiente linear, professor. Ele é chamado de coeficiente linear e também é conhecido como sendo a parte fixa da minha função afim, da minha função do primeiro grau. Se eu entendi isso aqui direitinho, vamos ler a questão e vamos ver se nós conseguimos identificar quem que é a parte fixa, quem que é a parte variável. Ele diz, nessa situação problema, professor, que um eletricista cobra R$ 80,00 pela visita, mais R$ 25,00 por hora trabalhada. Qual a função, é aquela fórmula que eu quero que vocês montem comigo, qual a função que representa o valor total cobrado por esse eletricista? Vamos pensar. Professor, na nossa situação, eu sei que ele disse que cobra aqui, ó, R$ 80,00 só para ir olhar, professor. E mais R$ 25,00 por hora. Ou seja, se for 1 hora é 25. Se for 2 horas, continua sendo 25? Não, professor, vai mudar. Vai ser 50, vai variar, professor. Então, aquele 25 ele pode variar. Ele varia em função de quê? Ele varia em função do tempo trabalhado. Então, eu já sei quem que é fixo, quem que é variável. O R$ 80,00 é a minha parte fixa, professor. Por quê? Porque independente dele trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquele 80 vai ser cobrado fixo pela visita. Além dos 80, tem uma parte que varia, que é quem, professor? O 25. Por que que ela varia, professor? Porque depende da hora. Então, na nossa situação, se Y é o valor cobrado e X eu disser para você que é o número de horas trabalhadas, eu sei que uma função afim é aquela que se escreve na forma AX mais B, onde eu tenho que este A é a parte variável e este B, professor, é a parte fixa. Então, o valor cobrado vai ser a parte que é variável, que é 25 vezes o tanto de horas, mais a parte fixa, que é R$ 80,00. Ou, se você preferir, pode ser R$ 80,00 mais 25 por hora. Deu para entender? Pelo menos a montagem dessa primeira expressão. Se você tiver ficado na dúvida, depois dá uma espiada novamente na nossa aula que vai estar disponibilizada na plataforma do canal Educação. E fica tranquilo, agora que a gente começou a falar de função. A gente fica por aqui, desejando a todos aquele bom dia, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!